Então, nosso segundo artigo é do Slavoj Žižek. Acho que eu pronunciei certo, eu pesquisei antes no Google. Ele é um filósofo esloveno, nasceu em 1949, além de filósofo, é sociólogo, psicanalista e crítico cultural. Tem muitos, e é um grande cinéfilo também, tem muitos trabalhos sobre cinema, críticas a filmes, coletâneas, comentários dele sobre filmes, né? Gosta muito de cinema. E é muito midiático também. Então, se vocês curtirem esse texto do Zizek, tem muita coisa no YouTube sobre ele. Ele é uma figura bem interessante, eu acho, né? Bem midiático e tal. E o texto dele se chama Coronavírus é um golpe ao capitalismo ao estilo de Kill Bill, que é um filme do Tarantino, e poderia conduzir à reinvenção do comunismo. Ele tem uma perspectiva muito positiva em relação a essa pandemia, né? Ele acha que, de alguma forma, a pandemia pode ajudar a gente a tentar rever o comunismo como uma possibilidade. Vamos ao texto dele. Não vou me arriscar a traduzir, vou salvar vocês da minha péssima tradução e vou usar a tradução da Simone Paz, que foi publicada num blog chamado Outras Palavras. A disseminação contínua da epidemia do coronavírus acabou desencadeando também certas epidemias de vírus ideológicos que estavam adormecidos em nossas sociedades. Fake news, teorias da conspiração paranoicas e explosões de racismo. A quarentena, devidamente fundamentada em evidências médicas, encontrou um eco na pressão ideológica por estabelecer fronteiras estritas e isolar os inimigos que representam a ameaça à nossa identidade. Mas talvez outro vírus muito mais benéfico também se espalhe. E se tivermos sorte, irá nos infectar, o vírus do pensar em uma sociedade alternativa, uma sociedade para além dos Estados-nação, uma sociedade que se atualiza nas formas de solidariedade e cooperação global. Né? Sem conhecer, a gente não sabe se ele conheceu Raul Seixas, né? Mas ele está aqui lembrando da sociedade alternativa. Especula-se que o coronavírus pode levar à queda do regime comunista chinês, do mesmo jeito que a catástrofe de Chernobyl foi a gota d'água que levou ao fim do comunismo soviético, como o próprio Gorbachev admitiu. Mas existe um paradoxo nessa situação. O coronavírus também nos levará a reinventar o comunismo, com base na confiança das pessoas, nas pessoas e na ciência. Na cena final de Kill Bill 2, o diretor Quentin Tarantino, Beatriz derruba o vilão Bill, destruindo-o com a técnica dos 5 pontos para explodir o coração, o golpe mais fatal das artes marciais. O movimento consiste numa combinação de 5 golpes com as pontas dos dedos em 5 pontos de pressão diferentes do corpo do alvo. Assim que a vítima se afasta e dá 5 passos, seu coração explode dentro do seu corpo e ele desmorona no chão, bem estilo Tarantino. Esse ataque faz parte da mitologia das artes marciais e não é factível nos combates da vida real. Porém, voltando ao filme, depois que Beatriz ataca Bill, ele faz as pazes com ela calmamente, anda 5 passos e morre. O que torna esse ataque tão fascinante é o tempo existente entre o golpe e o momento da morte. Posso manter uma agradável conversa enquanto eu permanecer sentado e sossegado, mas durante todo esse tempo estarei ciente de que no momento em que eu começar a andar, meu corpo irá explodir e eu cairei morto. Não se parece com a ideia daqueles que especulam sobre como o coronavírus levaria o sistema comunista da China à sua queda?
numa espécie de técnica dos 5 pontos para explodir o coração social no regime comunista do país, as autoridades podem sentar-se, observar e atravessar os movimentos da quarentena, mas qualquer mudança real na ordem social, como confiar nas pessoas, resultará em sua queda. Minha modesta opinião é muito mais radical. Esse autor de Modesto não tem nada, mas a sua ousadia é o seu ponto realmente mais interessante. Ele é muito radical. A epidemia do coronavírus, estou voltando à palavra dele, é uma espécie de técnica dos 5 pontos para explodir o coração de ataque ao sistema capitalista internacional. Um sinal de que não podemos seguir pelo mesmo caminho que viemos até agora, de que precisamos uma mudança radical. Subtítulo: Fato triste, será preciso uma catástrofe. Há alguns anos, Frederick Jameson, que é um marxista pós-moderno, chamou a atenção para o potencial utópico dos filmes sobre catástrofes cósmicas, um asteroide que ameaça a vida na Terra ou um vírus que mata a humanidade, por exemplo. Um parêntese sobre um asteroide que ameaça a vida na Terra, tem um filme maravilhoso para se ver na epidemia que se chama Melancolia, um filme do Lars von Trier, que faz parte de uma trilogia de angústia e sofrimento. Muito legal. Tal ameaça global dá origem à solidariedade global. Nossas pequenas diferenças se tornam insignificantes, todos trabalhamos juntos para encontrar uma solução e aqui estamos hoje na vida real. O ponto não é sobre curtir sadicamente o sofrimento generalizado, porque ele ajudaria nossa causa. Pelo contrário, a questão é refletir sobre o triste fato de que precisemos de uma catástrofe para nos permitirmos repensar as características básicas da sociedade na qual vivemos. Caramba, né? Precisava de uma coisa assim para a gente perceber que o capitalismo produzia tanta miséria e mal-estar? Essas foram palavras minhas, tá? O primeiro esboço do modelo de uma coordenação global do tipo é da Organização Mundial da Saúde, da qual não estamos recebendo a tagarelice burocrática usual, mas, ao contrário, avisos precisos, anunciados sem pânico. Tais organizações devem receber mais poder executivo. Os céticos zombam de Bernie Sanders, que era quando o Zizek escreveu esse artigo em fevereiro, ele ainda era candidato, né, dos Estados Unidos, por sua defesa a uma saúde universal nos Estados Unidos. E não é que a lição da epidemia de coronavírus não apenas demonstra como ela é muito necessária, mas também que devemos começar a criar algum tipo de rede global de saúde. Ou seja, não só um sistema nacional como um SUS, né, que o Trump destruiu nos Estados Unidos. Quer dizer, o Obama estava tentando instituir um sistema único de saúde lá e o Trump desmoronou tudo, desmantelou tudo. E mais do que isso, o Zizek está pensando da possibilidade, se não seria útil, a gente ter uma rede global de saúde, né? Um sistema mundial de saúde pública. Um dia após o vice-ministro da Saúde do Irã, Iraj Harishi, aparecer em uma coletiva de imprensa para minimizar a disseminação do coronavírus e afirmar que as quarentenas em massa não seriam necessárias, teve de fazer uma breve declaração admitindo que contraiu o vírus e se isolou. Inclusive, na sua primeira aparição na TV, ele já apresentava sinais de febre e fraqueza. Parece que a gente viu isso por aqui também. Harishi acrescentou: esse é um vírus democrático, que não faz diferença entre pobres e ricos, ou entre políticos e cidadãos comuns. Fecha aspas. Nesse ponto, ele estava correto. Estamos todos no mesmo barco. É difícil não reparar na enorme ironia do fato. Aquilo que nos uniu e nos levou à solidariedade global se expressa no nível da vida cotidiana
em orientações severas para evitar o contato com os outros e até de se isolar. Além do mais, não estamos lidando apenas com ameaças virais. Outras catástrofes já estão surgindo no horizonte ou mesmo acontecendo em pleno curso, como secas, ondas de calor, tempestades fora de controle, etc. Para todos esses casos, a resposta não é o pânico, mas o trabalho árduo e urgente para estabelecer algum tipo de coordenação global eficiente. Segundo o subtítulo, só estaremos a salvo na realidade virtual? A primeira ilusão a ser dissipada é aquela formulada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante sua recente visita à Índia, onde ele disse que a epidemia recuaria rapidamente e que só precisamos esperar pelo seu pico que a vida voltaria ao normal. Contra essas esperanças fáceis, a primeira coisa que precisamos aceitar é que, ao contrário, a ameaça veio para ficar. Mesmo se a onda passar, ela reaparecerá em novas formas, quiçá bem mais perigosas, né? Outros vírus. Por esse motivo, podemos esperar que as epidemias virais afetem nossas interações mais elementares com outras pessoas e objetos ao nosso redor, incluindo nosso próprio corpo, evitar tocar em coisas que possam estar invisivelmente sujas, não sentar em assentos sanitários ou bancos públicos, evitar abraçar pessoas ou apertar as mãos. Podemos até pensar a ter mais cuidado com gestos espontâneos, não encostar no nariz, nem esfregar os olhos, por exemplo. Portanto, não serão apenas o Estado e outras instituições nos controlando. Devemos também aprender a nos autocontrolar e disciplinar. Parênteses meus. Coisa que o filósofo Foucault já tinha previsto também, né, na sua trilogia A História da Sexualidade. Talvez apenas a realidade virtual seja considerada segura e a movimentação livre em espaços abertos fique restrita às ilhas pertencentes aos ultra-ricos. Mas mesmo no nível da realidade virtual e da internet, devemos lembrar que nas últimas décadas os termos vírus e viral foram usados principalmente para designar vírus digitais que infectavam nossos espaços na web e dos quais não tínhamos consciência, pelo menos até que seu poder destrutivo fosse liberado, por exemplo, a destruição de nossos dados ou de discos rígidos. O que vemos agora é um forte retorno ao significado literal original do termo. As infecções virais trabalham de mãos dadas em ambas as dimensões, real e virtual. Outro subtítulo: o retorno do animismo capitalista. Outro fenômeno bizarro que podemos observar é o retorno triunfante do animismo capitalista, de tratar fenômenos sociais como mercados ou capital financeiro como uma entidade viva, né? Animismo é isso, né? É a gente falar do mercado como se fosse uma pessoa, por exemplo. Lendo a mídia empresarial, ficamos com a impressão de que, na verdade, não deveríamos nos preocupar com os milhares que morreram, nem com os outros milhares que ainda vão morrer ou possam morrer, mas com os mercados que estão ficando nervosos. O coronavírus perturba cada vez mais o bom funcionamento do mercado mundial. E segundo o que ouvimos, o crescimento da economia global pode cair 2 ou 3 pontos percentuais. Tudo isso não indica claramente a necessidade urgente de uma reorganização da economia global que não esteja mais à mercê dos mecanismos de mercado? É óbvio que não estamos falando de comunismo às antigas, mas de alguma forma de organização mundial que consiga controlar e regular a economia, bem como limitar a soberania dos Estados-nação quando necessário. Os países já conseguiram fazer isso no contexto da guerra no passado, e agora todos nós estamos efetivamente
nos aproximando de uma guerra clínica. Além do mais, não devemos ter medo de reparar em alguns efeitos colaterais positivos da epidemia. Um de seus símbolos são os passageiros aprisionados em quarentena em grandes cruzeiros. Boa maneira de se libertar da obscenidade desses navios, devo dizer. Vocês não acham obsceno? Pessoas ultra ricas nessas ilhas de riqueza, que é uma fortuna para você estar dentro de um cruzeiro? Só precisamos tomar cuidado para que as viagens a ilhas isoladas ou a outros resorts exclusivos não se tornem novamente o privilégio de alguns poucos ricos, como aconteceu décadas atrás com voos de avião. A produção de automóveis também se vê seriamente afetada pelo coronavírus, o que não é de todo ruim, já que isso pode nos levar a pensar em alternativas à nossa obsessão pelos automóveis individuais. E a lista não para por aí. Num discurso recente, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán declarou: não existe essa coisa de liberal. Um liberal nada mais é que um comunista com um diploma. Fecha aspas. E o nosso filósofo Zizek se pergunta: e se o contrário estiver certo? Se designarmos como liberais todos aqueles que se preocupam com a nossa liberdade, e como comunistas aqueles que sabem que só poderemos salvá-la por meio de mudanças radicais, já que o capitalismo global está cada vez mais próximo de uma crise. Então, deveríamos dizer que atualmente aqueles que ainda se reconhecem comunistas são liberais com diploma. Liberais que estudaram seriamente o porquê de nossos valores liberais estarem sob ameaça e que tomaram consciência de que só uma mudança radical poderá salvá-los.